O Dr. Mário Roberto Richheimer. Dr. Mário é médico pediatra com certificado nas áreas de atuação de endocrinologia e medicina intensiva pediátricas. É membro do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria e presidente do Núcleo de Estudos de Bioética da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Membro do Núcleo de Estudos de Violência contra Crianças e Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Professor Mário, seja bem-vindo. Bom, queria agradecer o convite que foi feito a nós, tá? Agradecer particularmente ao Eduardo, que fez o convite, né? Para mim é uma honra. Tá. Para mim é uma honra estar aqui, né? Particularmente estar aqui junto com, né? Com a Marise, né? Doutor Itagiba, né? A Silvana, né? E a Margarete, né? Para mim é uma honra estar junto com vocês. Na realidade, né, me deram um tema bem genérico, né? O papel da pediatria e da medicina de família na rede de proteção. Eu até achei assim, não, o papel do médico ou do profissional de saúde, não importa qual especialidade, muitas vezes a porta de entrada é ortopedia, é oftalmologia, é otorrino, tá? Pelas mais diversas causas, né, que a doutora Silvana mencionou, as lesões que aparecem em qualquer lugar e às vezes vai direto, né, vai na GO, passa pela cirurgia pediátrica, né, aquele raio-x, né, que o pediu, né, de tórax e de repente, né, ninguém não chamou a atenção que a criança tem fratura de costela, né? Então, na realidade, do radiologista também tem a obrigação né, de ter o papel, então é de todos. Tá? Só que aqueles que me precederam, inclusive o Edson, ao mencionar números, né, o Eduardo, né, quando falou do papel do CFM, né, e a Silvana, né, à medida que eu fui ouvindo a palestra de vocês, eu falei, então eu vou ter que falar outra coisa, e eu vou ter que mudar isso aqui na hora de falar, né? O Eduardo em particular, né? Quer dizer, não foi assim, mas vamos lá. Qual é o objetivo? O objetivo que eu estou tendo aqui com vocês, né? Orientar, esclarecer o profissional de saúde, fiz questão de dizer que são todos, né? Não só o pediatra, não só o médico de família, né? O encaminhamento juridicamente lícito, né? Tá? E a forma eticamente adequada no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de maus tratos. Eu ponho maus tratos como algo bem genérico, né? Principalmente na parte de omissão, né? Omissão é maus tratos, né? O grande desafio que a gente está tendo aqui, de todos nós, tá? É integrar esses conhecimentos médicos científicos, esses até a gente os tem, mas também integrar com conhecimentos jurídicos e de gestão a sensibilidade ética e humanitária numa única abordagem. E isto que é importante, tem que ser uma única abordagem. Então, os conhecimentos jurídicos, né, que o Eduardo frisou alguns deles, né, e de gestão, porque é uma equipe grande que atende, né, é toda uma rede de proteção, isso precisa ser gerenciado, né? E os conhecimentos jurídicos, uma coisa que o doutor Itagiba não falou, mas eu sou mestrando em Direito Médico. E entrei no Direito Médico exatamente para me aprofundar nos conhecimentos jurídicos que possam integrar melhor, ou poder até orientar melhor, tá? Como é que a gente se conduz frente ao caso de uma suspeita. O Edson, né, todos, aliás, que me precederam, falaram dos números, mas eu quero chamar atenção a esses aí. Veja que o quadro superior à esquerda, tá? Eu sei que está difícil de ver, mas este aqui eu tirei da fonte do Atlas da Violência de 2025, que saiu em meados do ano passado. Veja o que aconteceu, ou que vem acontecendo no gráfico, em relação aos casos, né, notificados, ou de alguma forma que chegaram a alguma fonte de pesquisa, com a negligência, isto uma série de 2013 a 2023, né? E particularmente em crianças menores de 4 anos, né?
vejo o que aconteceu com os casos de violência física, particularmente com o grupo, né, de adolescentes de 15 a 19. Vejo a violência psicológica, tá? Que aconteceu com, né, com o grupo de 15 a 19 também. Né? Mas principalmente vejo o que aconteceu com o grupo de violência sexual. Eu falo assim, opa, mas não é no adolescente? Está no grupo de 6 a 14? Pois é. Porque lembrar que abaixo de 14 anos é sempre crime. Qualquer ato sexual, né? Consentido ou não, com experiência prévia ou não, tá? É considerado crime, e por isso que aparece esse dado aí de, né, tão grande, né, de violência sexual no grupo etário de 15 a 14, porque a partir dos 14 anos, desde que seja consensual, não é mais crime, né? Mas veja o que aconteceu, está piorando, e piorando muito, não está piorando pouco, não, né? Não adianta a gente olhar só o que aconteceu em 2023. Vamos ver umas outras características interessantes, né? Veja a mortalidade, né? Também eu peguei o grupo de 2023, tá? Causas de mortalidade, né? A mortalidade por causas externas comparada com a mortalidade geral no primeiro quadro à esquerda, tá? Infelizmente, ainda o número de óbitos no grupo de 0 a 4 anos é imenso ainda, né? E disso, praticamente 85% ocorre no primeiro ano de vida, tá? Né? E depois ele vai diminuindo, vai aumentando, né? Com a idade, vai aumentando com a idade como? Agora vamos pegar esse quadro do lado direito, né? É a porcentagem de óbitos por causas externas, então não é quem, né? Não foi por doenças. Veja aonde vai parar, né? Tudo bem, até 4 anos das causas externas não são tão importantes, vai aumentando. Olha o que acontece com 14 a 19 anos. 68% da mortalidade de adolescentes no Brasil são por causas externas. Que causas são essas? Né? Acidentes domésticos, está aí a proporção. Acidentes de trânsito, do tráfego, de meios de transporte, inclui aí atropelamentos. As agressões, parecendo, bom, quando a gente está falando de violência, então provavelmente agressão, né, é a principal causa, né? Olha lá, 55% das causas externas são por agressão nos adolescentes. Afogamento, suicídio, né, e outras que não foram identificadas, e aí eu atribuo eventualmente a negligência. São aquelas crianças que morreram por falta de vacinação, são aquelas crianças que morreram por uma asma mal conduzida, são aquelas, eu faço endocrinologia, são as crianças que morreram em cetoacidose diabética porque não estavam sendo tratadas, né? Isso é negligência, isso aparece no pronto-socorro, tá? Isso é um problema sério. Negligência é um problema muito sério e é uma das principais causas de óbito por violência, mas não aparece nas estatísticas. Eu botei em vermelho outras causas que não agressão, né? Porque muitos acidentes, ditos causas externas, são preveníveis. Acidente doméstico é prevenível, e isso é negligência, e não aparece como violência, né? Acidente de transporte, quantas crianças morreram porque não estavam numa cadeirinha de segurança dentro do carro, não estavam com cinto de segurança? Quantas crianças morreram em piscina por falta de cuidado, falta da cerca, falta da rede, falta de atenção, falta de cuidado? Quantos suicídios poderiam ter sido evitados se alguém desse atenção àquela criança que está deprimida, né? E aí, nos ignorados, quantas crianças talvez não tivessem morrido se tivesse dado alguma atenção, né, de atenção à saúde, né? Dos aspectos legais que a gente ia falar, né, o Eduardo estragou a minha palestra, porque ele falou de todas elas, né, mas eu vou chamar atenção a uma, que é o dever, né, de todos nós, cidadãos desse país. Cidadãos, desculpe, cidadãos saiu errado, mas tá? É dever da sociedade, aí sociedade somos nós, não é só da família, não é só do Estado, é de todo mundo, tá? Né? Com absoluta prioridade. A palavra prioridade na Constituição aparece 11 vezes, mas com absoluta prioridade só aparece aí. A absoluta prioridade. 11 vezes aparecem outras prioridades aí, né? Né? O direito à dignidade, né? E de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
tá? Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, nós começamos aí com um dever que não é um dever do médico, né? Ou só do pediatra, ou só do médico de família, é de todo mundo, né? Do mundo inteiro, né? Isso aqui o Eduardo já falou, deixando muito claro, só reforçar o que o doutor Eduardo falou, tá? Os casos de suspeita, é dever de todo cidadão, aqui não está especificado quem, né? Todos os casos de suspeita devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. E quando não há Conselho Tutelar, é a delegacia, o Ministério Público, a Advocacia Pública, né? A própria Vara da Infância e Juventude, a delegacia especializada. Só que no artigo 245, ainda especifica que, além de ser dever de todo mundo, particularmente é dever do médico e do responsável por estabelecimento de atenção à saúde, e volto a frisar frisar com muita ênfase, né, é uma redundância, mas tudo bem, casos de suspeita. Então, a única coisa que a gente precisa, quando perguntar se o papel do pediatra, é suspeitar. Porque casos bastou ele suspeitar para que ele, né, comunique, né, não, comunique a autoridade competente, seja ela qual for, geralmente é o Conselho Tutelar, casos de suspeita. Então, essa comunicação é compulsória, né? Ela está ali, está na lei que nós temos que fazer isso, não, não é assim, vou ser bonzinho, vou ser legal. Bom, e o Código Penal está aí, tem 11, né? Algumas bem recentes, algumas de 2018, tá? Que foram anexados aí, divulgação de cena de estupro, tá? Satisfação de lascívia mediante a presença de crianças, quer dizer, né? A exposição da criança a material pornográfico passou a ser crime. Então, aí, são 11 leis, né? Veja que as de 200 em diante, né? São todas elas relativas à violência sexual, tá? A formas de violência sexual, tá? E, né, qualquer forma de maus tratos está ali no artigo 136, e qualquer forma de negligência ou abandono está ali no artigo 133. Mas tá? Problemas éticos, aí, né, o Eduardo me atropelou. Tá? Mas, de qualquer maneira, está aqui resumido o que o Eduardo colocou. Tá? Agir no melhor interesse do paciente. Gente, a gente não é agente da justiça nem da segurança. Nossa preocupação é com a criança. Tá? Né? Então, tudo isso o Eduardo já falou. Maximizar os possíveis benefícios, minimizar os possíveis agravos. E quando. Agora, prevenir, impedir, minimizar o prejuízo em função do próprio atendimento. Não podemos revitimizar essa criança. O atendimento tem que ser muito empático, né? E tem que ser muito simplificado. Pelo amor de Deus, não faça a criança repetir a história, alguém repetir a história várias vezes para vários profissionais, né? Alguém tem que centralizar esse atendimento, né? E, eventualmente, envolvendo outros profissionais, é ele que vai contar o que está acontecendo, tá? Tá? Bom, o Leonardo também já falou sobre isso. A princípio, quem exerce a autonomia da criança, tá? Está lá no artigo 21 do Estatuto da Criança, do Estatuto da Criança, do ECA, e no Código Civil, são os pais. Agora, deixar muito claro, pai e mãe. Aliás, né, no ECA está pai e mãe, embora as mães acham que só elas que mandam, né? Eu, como pai, protesto, né? E no Código Civil está ambos os pais, não diz ambas as mães, né? Então, o adulto tem direito de escolher como ele quer ser tratado. Entretanto, quando se trata de criança, tá? Os pais, como disse bem o Eduardo, não são donos dos seus filhos, são responsáveis. E quando a gente acha que o que os pais estão fazendo tá errado, eles não têm autonomia. Isso não é assim no mundo inteiro. Eu não trouxe essa estatística de quantos países protegem as crianças. Tá? No Brasil, né, a gente protege a criança dentro da casa dela. Né? Isso não é assim em muitos lugares. Quando a atitude dos pais conflito com o melhor interesse da criança, né? Primeiro a gente discute se a criança estiver internada, né, com a comissão de bioética e, eventualmente, encaminha para a vara da infância e juventude para que eles decidam o que vai ser feito. Tá? Deixa eu passar mais rápido. Né? Isso aqui o Eduardo já comentou. Né? A quebra do sigilo médico, né, é dever legal, tá? Né? Como declaração de óbito, né? A gente está declarando, né? É um dever legal. Notificação compulsória de doenças, tá? E, né, crime com agressão com lesões corporais, tá? Passar mais rápido. Agora, isso significa que várias vezes a gente vai ter que
né, fazer a notificação, fazer a denúncia, né? E como é que fica o sigilo profissional, já que né, é vedado ao médico revelar sigilo, inclusive a seus pais ou representantes legais? Eu vou ter que fazer, só que eu vou explicar isso para a criança, né? Eu vou, né, dizer, nós vamos ter que fazer. Situações em que o Eduardo colocou, né, quando é que eu quebro o sigilo em relação, sei lá, a criança está com doença sexualmente transmissível, grave, etc., né? Eu vou ter que comunicar aos seus pais. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Você fala, eu falo, nós dois falamos, tá? Combinar com a criança, respeitar a autonomia dela, né? Mesmo nas situações de quebra de sigilo, né? Isso aqui, tá? Só lembrar que violência, vejo que está aí embaixo, né? Desde 2017, né? Violência doméstica e outras violências, violência sexual e tentativa de suicídio é doença de notificação compulsória. Está ali na resolução, está ali 5.201, tá? Do Ministério da Saúde. E como é que faz isso? Bom, a notificação é feita como você. Deixa eu voltar aqui. Se vocês forem ver, né? Veja que a violência está em ordem alfabética, né? Por isso que a violência está depois da tuberculose e da varicela. É o mesmo, é o mesmo instrumento, tá? É o mesmo formulário né, o de notificação, tá? E agora, digamos assim, o que vem melhorando, né? Desde 2017, eu gosto desse número 13431, porque se você ler de frente para trás e de trás para frente, dá o mesmo número. Muito interessante esse número, né? Mas ele regulamenta, como é que tem que ser esse atendimento já previsto em lei, né? Então, está aí, assegura a criança e adolescente, testemunhas sejam ouvidas de forma segura, sem revitimização, que tenham acesso a atendimento integral em saúde, assistência social, educação, segurança pública, justiça, né? Já envolvendo todo mundo. E olha que no final aí que eu botei, né? Reforça que o pediatra ou médico de família é a porta de entrada essencial na proteção. Outra lei que regulamenta, infelizmente, o Henri Borel voltou às manchetes agora por causa da protelação do julgamento, que não acaba nunca. Ele morreu aos 4 anos. O crime foi em 2021, já faz 5 anos, né? Quer dizer, a protelação na justiça é maior do que o tempo de vida desse menino, tá? Mas também a lei, né, impõe obrigações claras aos médicos de uma prática clínica técnica, ética, tá? E intersetorial, tá? E que os profissionais têm que ser capazes, veja, está na lei isso, né? Os profissionais têm que ser capacitados desde o acolhimento até o acompanhamento depois da alta, né? Então, acolher, avaliar, registrar, notificar, avaliar o risco, proteger essa criança e acompanhar depois, tá? E isso está junto com o ECA, né? A gente já falou do artigo 13 do 250, do 245, mas ainda os artigos 18 e 70, né? Que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaças. Quer dizer, a prevenção também é a nossa função, tá? Para quê, né? Então, a Sociedade de Pediatria, né, já né, apresenta digamos assim, uma sugestão de protocolo que todo serviço médico, todos os serviços médicos, devia ter um protocolo de atendimento a crianças suspeitas de serem vítimas de violência, né? Para quem não sabe nem como fazer isso, está aqui um exemplo, mas cada serviço vai ter que adaptar, né, ao seu serviço, à sua realidade, mas está aí um exemplo, né? Está lá entre os manuais de orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, estou pondo aí né, empadinha né, azeitona na empadinha do Edson, tá? Lembrar, né, ainda a resolução do CONANDA, que é uma complementação da Lei 13.431, tá? Sobre atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e garantia dos direitos deles, tá? Né? Deixa muito claro que a interrupção, né, direito assegurado da interrupção legal à gestação, proibição de barreiras ilegítimas, como, por exemplo, eu só posso fazer isso com autorização judicial, autorização dos seus pais. Não, né? Não precisa, tá?
né? A prevenção e a capacitação obrigatória, mais uma vez a capacitação. Então, notificar o serviço de proteção é essencial, tá? A finalidade não é policial, a finalidade é proteger a criança, tá? A quem que eu notifico? Conselho tutelar não tem, não está funcionando. Ministério Público, Defensoria Pública, Vara da Infância, Delegacia, todos esses, tá? Olha, eu estou numa, né? A primeira coisa, assim, a gente não é para se desesperar, para notificar logo de cara, né? Ou melhor dizendo, né? Vamos nos desesperar, mas com calma, né? Né? É para ser, é para ser ágil, porém sem pressa. Então vamos, né? Primeiro discute qual é o melhor momento de fazer a notificação, tá? Nunca individualmente, não é o médico, não é assistente social, tá? Quem deve notificar é a instituição. Ah, mas não tem instituição, eu estou sozinho aqui. Estou sozinho, usa a denúncia anônima, tá? Tanto o Ligue 180, como o Ligue 100. Em São Paulo tem o Disque Denúncia, que é o Disque 181, tá? E você anota o protocolo, tá? Eles vão te dar um protocolo e você comprova que você fez a notificação, tá? Lembrar que ainda existe a notificação, são duas notificações, uma as instituições de proteção e outra a vigilância sanitária, para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo, aonde está acontecendo, onde é que a gente tem que intervir, tá? Quando a gente for atender, a gente tem que lembrar que não é a gente, tá? É em equipe, ela é multiprofissional, ela é transdisciplinar, ela tem que ser a instituição e não o médico e não o assistente social. A gente tem que ter um bom relacionamento com as outras instituições e cada instituição tem que ter clareza de papel. Quais são as instituições? É tudo isso aí. Saúde, educação, conselhos, né, conselhos tutelar, conselhos de segurança, de garantia dos direitos da criança, Poder Judiciário, conselhos tutelares, segurança pública, mídia, os CAPs, os CAPSes, tá? Né? Né? E lembrar uma coisa, quando a gente está atendendo um caso de vítima de violência, nós não estamos atendendo só uma criança, nós estamos atendendo aquela criança, ela mora com uma família, onde possivelmente a violência pode estar sendo praticada contra a mulher, contra o idoso, tá? Então, geralmente, não é só aquela criança que está sendo vítima de violência, é mais gente. E até lembrar que até a pessoa que praticou o ato, às vezes ele próprio, né, é vítima de violência, ou seja, tem que dar atenção para todo mundo. Eu ia dar mais né, eu ia falar mais o roteiro, mas a gente vai ter oportunidade, rapidinho, que eu queria mostrar, né? O roteiro seria: atendi um caso que eu suspeito, não tem lesão grave, a família me parece, né, que dá proteção, eu dou alta, mas eu aviso o conselho tutelar, tá? O conselho tutelar é que dá seguimento, né? Tudo bem, eu aviso, né, notifiquei. É lesão grave, eu falei, não vou deixar essa criança voltar com essa família. Eu interno para investigar, literalmente para investigar. Aviso o conselho tutelar, tá? E aí eu tenho que fazer um ofício, um relatório médico, psicológico e social e mandar para a vara da infância e juventude, que eu vou ter que decidir como é que eu vou dar alta para essa criança. Acabou, o que eu faço? Devolvo para a minha família que estava espancando, né? Daí é o juiz que vai decidir o que eu vou fazer, tá? Ele vai decidir se volta para a família e daí encaminha para atendimento, ou, né, vai para parceiro não agressor, vai em instituição, vai para adoção, tá? E não esquece de notificar o SINAM, Serviço de Notificação de Agravos e Notificação. Quando envolve crime, lembrar que violência sexual é sempre crime, tá? Não adianta mandar uma cartinha ao colega do ML, não é assim que funciona, tá? Você tem que fazer um boletim de ocorrência e quem encaminha para o ML é o delegado, tá? Então, essa notificação tem que ser feita, né? E em relação a particularidades da violência sexual, tá? Né? A senhora já falou bastante sobre o assunto, né? Até ela, né? Eu não copiei dela, nem ela copiou de mim, a gente como se conheceu agora, mas lembrar que o atendimento médico é prioritário antes de qualquer coisa, tá? Não é para tem que fazer boletim de ocorrência, não tem que fazer, tem que atender, né? Tem que atender, né? E evitar algumas coisas, evitar contatos necessários, né? Examinar aquela dificuldade que a senhora falou. Às vezes a gente tem que fazer com sedação mesmo, tá? E uma outra coisa muito importante, tá?
o prontuário tem que ser muito bem preenchido, porque o prontuário pode servir mais tarde como um laudo de perícia médica indireta, tá? E não esquecer, na hora da alta, tá? De dar todas essas orientações, né? Profilaxia da gravidez, as infecções sexualmente transmissíveis, que eles têm que sair com os direitos assegurados e garantir o atendimento futuro. Bom, eu vou parar por aqui, que já passei 4 minutos, tá? E depois, na hora da discussão, a gente complementa. Obrigado, tá?